Olá, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um quadro Dimensões do Espírito no canal Rossano Sobrinho. E nós vamos estudar algumas lições, algumas mensagens de um livro muito interessante, psicografado pelo nosso querido amigo Carlos Bacelli. Bacelli trabalhou muito tempo ao lado de Chico Xavier, psicografou junto com Chico Xavier, e um livro publicado do autor espiritual Dr. Inácio Ferreira. É um autor muito lido. E, amigos, eu sempre procuro ler de tudo, aquilo que eu gosto, o que eu acho coerente eu guardo, o que eu não acho coerente eu descarto, mas eu sou contra o index prohibitorum, proibir a leitura de livros. Nós temos que procurar conhecer a codificação, as bases espíritas e usar a razão, o raciocínio diante de quaisquer leituras, seja de Chico Xavier, de Divaldo, de qualquer outro médium ou qualquer outro autor encarnado. Então hoje nós vamos estudar o prefácio desse livro que me chamou muita atenção. É o livro Espírito é Gente, de Inácio Ferreira, psicografado por Carlos Bacelli. E o prefácio intitulado O Mundo dos 100, 100 S-E-M, entre aspas, O Mundo dos 100. Olha que interessante. Você que é espírita, como você imagina o mundo espiritual? Ainda há construções em sua mente do catolicismo, do protestantismo, daquele céu mítico? Como você vê o mundo espiritual? Então, se você não estiver familiarizado com uma reflexão mais, vamos dizer, pé no chão, mais consciente, você vai se assustar um pouco. Analisando a concepção que, infelizmente, muitos confrades espíritas continuam tendo sobre a vida além da morte, não posso deixar de chegar à conclusão de que o mundo espiritual é o mundo dos 100. Do sem corpo e sem teto, do sem fome e sem sede, do sem roupa e sem sexo. Eu acho que muita gente acredita que no mundo espiritual não existe mais sexo. Isso é uma coisa do mundo terreno. Agora imagine você que me assiste, homem, mulher, seja o que for, a sua vida sem sexo. Como seria? Você tem condição de ir para uma outra realidade e ficar sem sexo? Meditemos. Dos sem necessidades fisiológicas, do sem trabalho e sem escola. Tem escola no mundo espiritual? Enfim, do sem compromisso algum. Sim, porque segundo a equivocada ideia de certos adeptos da doutrina, deste outro lado, o homem que desencarna não mais precisa de casa, não mais sente fome e sede, não mais carece de vestuário para ocultar-lhe as partes pudendas, que ele igualmente não tem mais, não necessitando ainda de trabalhar e estudar. Então, quer dizer, é aquele céu realmente distante, muito, muito diferente do paradigma do plano físico, Será que vamos dar um salto assim, meus irmãos? Realmente, um mundo vazio de iniciativa e, portanto, inexistente. Um mundo completamente avesso ao orbe terrestre e que, assim sendo, não poderia em nenhum aspecto servir de matriz para ele. Porque a gente fala, que o mundo espiritual é a matriz do mundo físico, mas nesse momento a gente não considera isso. Quer do ponto de vista cultural, quer do ponto de vista social. Enquanto a Terra seria o mundo dos com, o mundo espiritual seria o mundo dos sem. Inácio Ferreira tem umas construções fantásticas, Dos sem sonhos e sem aspirações, dos sem tristeza e sem alegria, dos sem vontade e sem desejo, dos que apenas viveriam na expectativa de um dia voltarem ao mundo dos com.
Inclusive, o espírito, né, que escreve através do Bacelli essas obras, esse trabalho do Bacelli às vezes é muito atacado, porque eles falam que estão materializando, que ele estaria materializando muito o mundo espiritual, que o mundo espiritual não é assim e tal. Estamos colocando aqui para vocês refletirem. Não precisa aceitar nada, porque o espiritismo não tem que aceitar nada, a gente tem que refletir. Eu só quero que você imagine a sua vida sem comer, sem fazer sexo, sem ter casa para morar, sem ter lugar para estudar. Como seria, né? O que aconteceria? Que mundo espiritual mais sem graça e sem lógica é esse? Ele então, de fato, não mais seria humano, mas sim super-humano. Mas como? Acaso a desencarnação por si só seria capaz de promover criaturas falíveis a seres angelicais? Claro que o mundo espiritual superior deve ser mesmo o mundo dos sem preconceitos, do sem fanatismo, do sem ignorância. Todavia, o mundo espiritual imediato, em suas muitas esferas, ainda é o mundo dos comprometimentos kármicos, dos comparsas no crime, dos compadrilhos desonestos, dos cometimentos injustos, dos comércios clandestinos. Sem que o espírita modifique sua visão do mundo espiritual, por mais se esforce, ele não conseguirá, a partir da própria terra, apreender a abrangência da vida. Por este motivo, temos repetido a saciedade: espírito é gente. Mundo espiritual é planeta. O corpo carnal também é perispírito. O perispírito igualmente é corpo carnal, entre aspas. Ouça quem tenha ouvidos de ouvir, mas, sobretudo, quem não tenha medo da verdade. Inácio Ferreira. Fantástico, achei fantástico, porque realmente não dá para conceber essa realidade tão transcendente e imediata para nós, pobres comedores de arroz com feijão. Meditemos, estudemos e sigamos adiante. Se gostou, compartilhe. Se gostou, comente. Se não gostou, comente. Com educação, de preferência. E vamos estudando. E participem do nosso Clube do Livro Espírita. Um livro a cada 2 meses por apenas R$ 35,00. Ajuda o nosso canal a crescer, a desenvolver. Eu conto com vocês. Ok? Muita luz, muita paz.